Olá, bem-vindos. Começando essa live sobre um assunto que eu gosto muito, que faz parte da minha história aqui na indústria da cannabis, que é sexo e cannabis, principalmente essa parte dos lubrificantes, que eu até postei nos meus stories aí. Tá todo mundo me ouvindo bem? Bom, eu vou começar falando um pouco então da minha história com essa parte que a gente fala muito de cannabis com dor, né? Cannabis com vários problemas médicos em geral. E aí eu gostaria de falar um pouco dessa parte de prazer, e que foi o que me trouxe para a indústria da cannabis. Então, para começar, em 2016 eu fui para Califórnia para um festival, e aí nesse festival eu conheci uma marca que chama Foria, que é uma marca dos Estados Unidos, e eles são bem pioneiros. Eles começaram em 2013 a fazer esse lubrificante. É um lubrificante vaginal, é uma empresa focada em mulheres, que chama Foria, F-O-R-I-E. E eles têm inclusive várias linhas de pesquisa com várias universidades importantes dos Estados Unidos, como Harvard. Então eles estão começando a soltar umas pesquisas importantes, porque assim, na verdade, quando a gente fala de mulher, né, e sexo é sempre um tabu, e cannabis também. Então quando a gente mistura sexo e cannabis é um grande tabu. E para mostrar para vocês, cadê meu livrinho? Aqui. Eu até queria mostrar, antes de começar a live, esse livrinho que eu ganhei de uma amiga antes de vir aqui para o Canadá. E bem nessa parte aqui é um livro muito bacana sobre a história cultural da vagina, a vulva versus o patriarcado. Então, só para vocês terem uma noção, aqui é a anatomia, né, do clitóris. E o clitóris, ele só foi descoberta a anatomia do clitóris em 1998. Então imagina que até 1998 a gente não sabia que ele tinha esse tamanho, né? Que essa parte aqui fica dentro. A única parte que a gente vê fora do clitóris é essa pontinha aqui. Mas a estrutura dele é gigante por dentro. Então imagina que o patriarcado não está muito interessado, né? Em saber como funciona o corpo da mulher, né? E nem o prazer da mulher em geral. E assim começa essa jornada, né? É uma jornada de autoconhecimento que a cannabis proporciona, assim, como sendo uma ferramenta muito importante nessa descoberta e nesse autoconhecimento. Então, voltando ao que eu estava falando lá dessa marca da Califórnia. Então eu fui pro Burning Man, e depois do Burning Man eu conheci essa marca, voltei pro Brasil. E aí ganhei de presente de uma prima minha um lubrificante caseiro. E a partir desse lubrificante eu conheci uma marca brasileira, né, que hoje ela tá no Uruguai, que é o Chapachana, que ficou bem famoso, saiu muito, né, na mídia do Brasil. E nessa época eu morava em Salvador. Aí eu comecei a produzir em Salvador esse óleo para mim, e depois eu dei para umas amigas, depois eu até vendi para o pessoal que queria. Nessa época, né, que eu estava usando esse óleo, eu já tinha, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente dos efeitos desse óleo, né? Mas nessa época eu comecei a ver que muitas pessoas que usavam óleo me mandavam mensagens assim: nossa, isso mudou minha vida, isso melhorou meu casamento. Então assim, eu comecei a receber várias conversas mesmo assim, abertas sobre a vida sexual das pessoas, com pessoas que eu nem tinha muita intimidade. Inclusive também de mulheres mais velhas usando, falando que foi o melhor orgasmo da vida delas. E isso assim, mulheres já na menopausa que sentiam muito prazer e também sentiam que a cannabis melhorava na lubrificação. E aí, então, depois que e teve um evento em Salvador que foi super importante, assim, para eu começar essa descoberta, que a cannabis me ajudou muito, que foi um evento, deixa eu mostrar até um livro aqui, um evento de ginecologia natural.
São 2 livrinhos que eu tenho aqui, eles são até em espanhol, porque é da Pablo Pérez San Martín. Acho que tem uma versão em português dessa agora no Brasil. E eu fiz um curso de 2 dias em Salvador com uma mulher muito bacana que chama Cibele C. E realmente esses 2 dias em Salvador assim, mudou um pouco a minha relação com o meu próprio corpo e principalmente conhecendo mais, sabendo mais sobre como é a história da ginecologia. E normalmente assim eu fui criada em Alto Paraíso de Goiás, então para quem não sabe é uma vila, né, uma cidade muito com várias experiências assim de religiões, seitas e tudo que você imaginar desse espectro. Então normalmente eu fico muito, eu tenho um radar muito bom para coisas que são meio blá 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 em relação a coisa mística e tudo mais. Então eu já conheci coisa demais e já fui em muita coisa, então eu tenho um pouco de preguiça dessas coisas assim, principalmente quando fala assim de mulher e querendo, né, levar a mulher por um lugar assim que eu não gosto muito. Mas aí eu fiquei um pouco receosa de ir nesse evento em Salvador. E aí quando eu cheguei no evento, assim, a Cibele é uma mulher assim super anarquista, feminista, tipo, maravilhosa. E aí eu fui com essa minha amiga e foi 2 dias assim que eu lembro de chegar em casa e falar, tipo, nossa, mudou minha perspectiva do meu corpo e assim, e da minha relação com as mulheres em geral, assim. Muito porque ela falou da história da ginecologia, né? E se a gente pega essa história, eu nem vou alongar nessa história aqui, que normalmente eu me emociono falando dessa história, que assim, se a gente está aqui hoje, foi pela exploração, né, dos corpos de mulheres negras. Então, e isso é uma coisa que a gente tem que sempre honrar, né, essas mulheres que passaram por essas situações. E para a gente estar aqui hoje com essa história da medicina que a gente está tentando recontar, né? Porque ela foi criada, a moderna que eu estou dizendo, porque eu até vou falar um pouco do histórico do uso da cannabis, mais da medicina moderna, né? Tem muito a ver com esse pai da medicina, que graças a já derrubaram as estátuas deles nos Estados Unidos. Quem tiver interesse pode dar um Google nessa história. E aí, depois que eu fiz, assim, inclusive coisas, eu saí desse evento, assim, muito tocado, porque eu fiquei pensando, assim, por que ninguém me falou isso quando eu tinha 14 anos de idade, assim? Isso é uma coisa que eu lembro de ter ficado, sabe, tudo que eu aprendi em relação ao útero, em relação à anatomia, em relação a sentimentos, assim, e a troca mesmo com as mulheres do grupo, assim, apesar de eu ter, como eu falei, eu fui criada num ambiente, assim, que não era muito careta, então, assim, eu tinha a possibilidade de conversar, um ambiente também, minha mãe é feminista, assim, eu tinha a possibilidade de conversar com mulheres, né, até com meu pai também, sobre relações sexuais e sexualidade, e é uma coisa que eu sei que não é muitas famílias, assim, que tem essa abertura. Então eu acho que, assim, é primordial, assim, principalmente nas primeiras experiências, inclusive no conhecimento do corpo, assim, a gente ter esses espaços e ter mais abertura para falar sobre isso. Só para vocês verem aqui o meu pezinho, que está crescendo bem grande, e meu berimbau aqui também, que eu esqueci de mostrar. Bom, e aí depois que eu resolvi, né, a partir disso eu comecei a pesquisar cannabis, né, a partir desse momento que eu comecei a entender como ela funcionava no meu corpo, e principalmente em relação a o lubrificante, né, e o supositório, que eu vou mostrar mais pra frente. E aí eu decidi vir para o Canadá, eu já falei algumas vezes, meu irmão já morava aqui, então para mim, eu vim aqui para poder pegar essa transição da legalização aqui em 2018, e aí a partir disso eu vim nessa intenção mesmo, até de desenvolver. Na época eu pensava em desenvolver algum produto aqui em relação, né, à mulher e cannabis, porque assim, simplesmente só porque eu achava que
assim, quem tem essa experiência no corpo, né, de ter um orgasmo múltiplo, um orgasmo longo, como você pode ter, né, com lubrificante de cannabis, eu achava assim, por que que o mundo inteiro não está experimentando isso, assim? E aí chegando aqui, né, muitas outras coisas, dificuldades e tudo que vocês devem imaginar, de uma mudança de país e de entrar numa nova indústria. E aí hoje eu trabalho numa empresa, né, que a dona é uma mulher, então a gente tem essa troca. Ela criou essa empresa porque ela estava passando pela menopausa e ela não tinha um lugar que ela se sentia segura para falar, nem acolhida, né, sobre mulher e menopausa. Então foi quando ela resolveu abrir esse dispensário muito focado e nesse público, num público de mulheres mais velhas. E falando um pouquinho dessa história, assim, a primeira vez que teve, o primeiro registro, um dos primeiros registros que tem de mulher e cannabis foi no Egito. A cannabis, o óleo de cannabis era usado, passado dentro da vagina para a hora do parto, que não deixa também, né, a gente tá falando de sexo nesse sentido amplo. Então, a cannabis sendo usada no parto, ela diminui a dor, então facilita o processo, né, do parto, e isso era usado no Egito. Na Índia também era usado no Tantra, né, o sexo Tantra, e também com a Yoga. Inclusive tem várias linhas de Ganja Yoga, Yoga Ganja, aqui na Califórnia e também aqui no Canadá. Tem várias pessoas associando esses usos. E aí tem até o Dr. Michael Aldrich, que ele escreveu que essa mistura, né, de sexo tântrico e cannabis, e yoga e cannabis, é uma mistura explosiva, e que a cannabis ela serve como agente desinibidor, que esse é um dos fatores que muitas pessoas testemunham, né, que quando você usa cannabis, você fica muito concentrada no seu corpo, no corpo do outro, e por isso mais desinibido, assim. Também era usada na cultura viking. Todo ano eles faziam um ritual para a deusa Freya, e essa deusa era da colheita, né, a deusa do amor, e eles usavam a cannabis como afrodisíaco também, na Escandinávia. Tem um médico irlandês que ele chama William O'Shaughnessy. É um nome muito difícil. E esse médico irlandês, ele foi para a Índia e depois ele voltou trazendo o uso da cannabis que ele conheceu na Índia pro Ocidente, né? E aí ele voltou para a Inglaterra na época, em 1843, por volta, né, de 1843, que foi quando ele trouxe esse conhecimento que ele aprendeu na Índia. E aí ele tem uma frase que eu vou ler aqui, que é: o mais fascinante no seu efeito é que produz uma felicidade permanente, a sensação de voar, muito apetite e um intenso desejo afrodisíaco. Então já era nos registros dele ele falando dessa parte afrodisíaca da cannabis. Só para avisar para vocês que quem quiser fazer pergunta, que eu acho muito difícil falar e voltar aqui nas perguntas, então quem tiver alguma pergunta pode colocar aqui nesse box que tem aqui de pergunta, nessa caixinha com ponto de interrogação, que aí depois eu volto nela na hora das perguntas, que eu consigo ver mais fácil. E na Rússia também era usada, tem registro de uma antropóloga que chama Susan Bennett, por volta de 1930. Eles usavam a cannabis, ela é lipossolúvel, então ela só se dilui assim. Hoje em dia a gente tem tecnologia para diluir em água, mas ela é mais fácil de diluir em óleo. Por isso que na Rússia eles usavam no sebo de carneiro, né, que é na gordura do carneiro, e eles usavam para as meninas, para a primeira relação sexual, para diminuir a dor, e nos meninos circuncisados também. Eles davam comestível para os meninos, para poder também diminuir a dor.
Então essa era a forma que usava na Rússia. Na África tem algumas formas registradas, né, bem antigas de uso de cannabis, inclusive foi de lá, né, que foi para o Brasil. Em Uganda era usado para impotência e também para disfunção erétil dos homens, na forma fumada. E eu acho também que a gente não, eu acho que o movimento dos anos 60 de liberação sexual, de amor livre, eu acho, do movimento beatnik, né, em geral, eu acho que ele não teria acontecido se não tivesse a cannabis. Então eu acho que é bom também colocar toda essa época aí dos anos 60. E aí, falando nessa época dos anos 60, eu até botei esses livros que eu tô mostrando e outras referências, eu coloquei lá no grupo do Telegram, que tá aqui no link da bio, que eu não tenho como... Não tem 10 mil followers, então não dá para arrastar para cima. Então, enquanto isso, a gente vai colocando lá nesse grupo do Telegram, coloquei essas referências. E eu coloquei também uma referência que eu acho, assim, horrível, mas é a grande fake news que foi contada, né? Principalmente dos anos 30 até os anos 60, essa propaganda estadunidense contra a cannabis, e daquele filme, né? Aquele Reefer Madness, e vários cartazes, assim, que colocam as mulheres, é sempre uma coisa meio sexual da mulher com o demônio. E falando de orgias, do tipo assim, se a mulher ela fuma, ela vai ter orgias, sempre tem essa referência à sexualidade. E a propaganda contra ela foi criada em cima disso. Então, até nesse filme, que é um filme bem emblemático do Reefer Madness, ele fala que as mulheres brancas, né, que usam a cannabis, elas têm mais propensão a ter relações sexuais com negros. Então isso foi bem divulgado na época dos anos 30, 40, uma propaganda anti-cannabis. E então, assim, eu acho que vale a pena ver esses cartazes, porque eles já têm essa referência, né? Era por uma questão negativa, mas já era uma referência da cannabis como alguma coisa sexual, né? Eu tenho alguns produtos aqui para mostrar. Eu vou mostrar primeiro esse aqui, que é do mercado legalizado do Canadá. Esse aqui chama Fleur de Lune, Flor da Lua. Ele tem 8,1 miligramas de THC por ml. Ele não é muito forte, nem precisa de ser tão forte assim. E ele é usado tópico, né? Então, ele é de uma marca chama Hexo, que a gente tem no mercado legal aqui. É uma marca do Quebec, mas que vende no Canadá inteiro. Então é um sprayzinho, vai espirrar. É um sprayzinho que você aplica localmente. E normalmente é sempre bom deixar assim 20 minutos antes, 15, 10, o tanto que você conseguir antes. Às vezes até passa depois do banho, assim, é uma forma que eu uso também. Tem uma história engraçada desse produto, porque quando eu fui contratada, como eu já tinha essa vivência desses lubrificantes no Brasil, e aí como eu fui de vivência de experimentar, né, em mim, quando eu fui contratada no meu primeiro emprego aqui no Canadá, que tem aí quase 2 anos, eu cheguei na loja e tinham 7 caixas desse produto fechada no fundo da loja, e eles não colocavam no display, porque não tinha ninguém aqui para vender isso, né? Aí um dia eu tava lá no fundo, nos primeiros dias, eu falei, por que esse produto não tá lá na frente? Porque esse aqui era o meu sonho, né? Era achar um produto desse no Brasil, assim, né? Podendo vender desse jeito. E aí eles falaram, não, porque ninguém vende, o pessoal super sem graça de falar sobre sexo na loja de cannabis. Aí eu falei, não, bota lá que eu vou vender. Aí eu vendi 7 caixas desse produto sozinha, basicamente. E também ensinava os colegas, né, como é que vendia. E aí, muitas vezes, sempre que tinha um casal, eu oferecia, falava como funcionava e tal. E muitas pessoas também que falavam, não, mas eu não tenho namorado. Eu falei, é melhor ainda sozinho. Então eu vendi 7 caixas desse produto e no final eles me deram um. Tipo assim, vendeu tanto que ganhei um de brinde. Essa é uma marca que aqui do mercado, que a gente chama do mercado ilegal ainda, né? Do Legacy Market.
Esses aqui, esse chama Pleasure Oil, óleo do prazer, né? E eles têm mirra e frankincense, que é tipo uma resina, que eu não sei falar o nome disso em português, quem souber. E aí esse aqui tem canela, esse é com canela, e esse aqui é só com mirra e frankincense. E esses são todos esses que eu vou mostrar aqui são extração de CO2, então eles são basicamente THC isolado e acrescentado com alguns óleos essenciais, no caso desse aqui, né? E o que eu mais gosto também é esse aqui que chama Sutra. Ele é de uma empresa aqui do Canadá também que não foi legalizada. É muito triste, né, ver essas empresas que são muito boas e que não são grandes o bastante para conseguir ser legalizada. Então o Sutra, esse aqui é uma coisa muito, muito doida. Esse aqui, ele tem uma deixa eu ler a composição dele. Ele tem lavanda, também é o THC destilado, e ele tem 50 miligramas, então ele é muito mais forte do que esse, por exemplo, que é 8 miligramas por ml. Mas esse é maravilhoso. Esse aqui, você tem um sentimento, uma coisa, ele... tem algum lube com base de água? Não. Todos aqui não pode usar com camisinha, no camisinha normal, tem que usar com aquela skin, que é uma camisinha que ela pode usar com óleo de coco, porque na verdade o problema nem é a cannabis, é o óleo de coco. Todos eles são à base de MCT, que é aquele óleo de coco que ele não congela, né? Ele fica sempre líquido. Esse é o melhor, Miss Envy, esse aqui, para quem estiver no Canadá. Isso, sem látex, as meninas da Girls in Green ajudando aí. Esse aqui foi um que eu fiz em casa. Eu até botei, as meninas soltaram inclusive uma matéria, fizeram também, né, uma live mostrando como faz. Eu, antes da pandemia, esse aqui foi o que fiz, com óleo de coco e cannabis só. Eu gosto muito desse, que é infusão, né, que aí não é extração de CO2, é infusão. E eu usei, eu coloquei no começo da pandemia, eu fiz um videozinho, até o vídeo mais visto do meu YouTube, é um videozinho mostrando como é que faz. Então assim, eu acho que é uma coisa também para falar, é que esse aqui é vendido como lubrificante, ele custa 70, 80 dólares, no mercado legal aqui do Canadá é super caro, e esse aqui é um caseiro que eu fiz, né? E para dizer que esse aqui também pode ser usado para ingerir, ele é um THC normal, assim, não tem nada de especial. Então o que é bem importante, por isso que eu fiz esse vídeo no YouTube lá, e tá aqui no Instagram também, no IGTV, justamente para poder falar que a infusão é a mesma, e você pode usar isso de várias formas. Então você pode usar isso como comestível, para misturar na comida, fazer um comestível. Você pode usar tópico, como eu usei aqui na mão. Você pode usar como supositório, você pode usar como lubrificante. Então, assim, quando você tem um óleo desse, ele é super multiuso, e vale a pena aprender a fazer. E é isso, só tem que ter uma flor de qualidade, né? Isso é o principal, porque eu recebi algumas pessoas que tentaram fazer com prensado e falou que ficou uma cor estranha, ficou um cheiro estranho. Então, assim, de preferência, tentar achar alguma flor boa, né? Orgânico, porque isso é uma coisa que a gente vai usar interno, né? Principalmente quando você vai usar nas partes mais íntimas. E isso é realmente assim um problema se você ter uma flor que não é de qualidade. Imagina, né, o que pode ser um concentrado, porque quando a gente faz uma infusão dessa, você está concentrando. Então, se você concentrar, né, coisas ruins que tem na flor, isso pode ser um problema. Outra forma também que eu uso é com Bath Bomb, que é esses óleos aqui,
esses sais de banhos, então banho de assento para quem não tem banheira também serve, mas eu acho que o Bath Bomb ele é muito bom. Esse aqui tem 30 miligramas de THC, e você consegue, eu pelo menos quando eu tô tipo, menstruada, assim, que eu tomo um banho desse, você fica com menos dor na coluna, eu pelo menos fico com menos dor na coluna, e isso também vai entrar, né, dentro de você, então isso ajuda também em cólica e também ajuda a relaxar em geral e pode servir também como parte de uso para o afrodisíaco ou alguma coisa do tipo. Vamos ver algumas perguntas por aqui. Obrigada aqui por quem está me elogiando. Essa aqui mais para ter mais prazer é CBD, né, ou mais THC? Eu diria, se for para escolher um assim e direto, o THC com certeza. O CBD ele ajuda e principalmente as proporções, né? Esse Euphoria ele usa uma proporção de 60-40 de THC para CBD. Na minha experiência, isso é uma coisa com cannabis, é sempre assim em geral, né? Tem que ser a sua experiência, porque cada corpo é um sistema endocannabinoide e cada pessoa reage de uma forma a cannabis, então é super importante testar. Tem pessoas que sentem que se dá bem com CBD. Eu realmente não sinto nada, assim, tanto é que os produtos, né, que a gente tem no mercado, dá pra ver todos que eu tenho aqui, eles são feitos com... e pode servir para sexo anal também, já me perguntaram isso no inbox, então já respondendo. Todos esses produtos, eles são super seguros de usar e pode servir também para sexo anal. Então, isso, assim, todos os produtos do mercado são feitos com THC. Um dos motivos também que é bem tranquilo de usar é que você não vai ficar high. A maioria das pessoas, né, não vai. Tem gente que fica, eu já conversei com algumas pessoas que usaram e ficam. Tem gente que fica muito nervoso para usar porque acha que vai ficar muito chapado se usar, e aí essa coisa meio emocional faz com que você tenha essa, assim, tô achando que eu tô ficando high, mas muitas vezes não tá, é mais uma coisa psicológica mesmo. Eu já tive pessoas também que me falaram que usaram a primeira vez e estavam com muita ansiedade, assim, achando que ia dar alguma coisa e estavam com medo, e acabaram sentindo e depois falaram que na segunda, na terceira nunca mais sentiu. Então isso vai muito também da expectativa, né, que você coloca, e essa parte também que importa muito, que é a parte mental. Sempre quando eu falo assim de sistema endocannabinoide, né, e por que isso funciona, e funciona como eu falei aqui para dor e para várias outras, para cólica, para endometriose, a cannabis ela é muito efetiva porque a gente tem vários receptores nessa parte do útero em geral. A gente tem receptores, uma grande quantidade de receptores CB1, que é esse que o THC conecta, e também de CB2, e é por isso que isso faz esse efeito local. E o supositório, que eu tenho até um aqui para mostrar, esse aqui era vendido no mercado, eu nunca mais encontrei dele, ele é muito bom, 50 miligramas de THC também. Esse aqui, quando eu já usei 2 dele, que aí era 100 miligramas de THC, e aí eu fiquei high com ele. Chapada. Então eu acho que depende da quantidade, mas o supositório ele funciona como tópico, só que dentro. Então normalmente as pessoas não ficam chapadas com o supositório. E assim, eu tenho DIU de cobre, e desde que eu coloquei meu DIU de cobre, que tem uns 3 anos, eu tenho muita cólica, principalmente no começo. Então, como eu estava falando nessa época que eu morava em Salvador, eu fazia esse óleo, fazia um supositório e, assim, às vezes eu não conseguia levantar da cama, assim, no primeiro dia. E com o supositório dava, tipo, 3 minutos, eu já tava ótima. Então, eu acho que... E isso foi uma das coisas que mais me fez querer estudar cannabis e entrar na indústria,
foi ver assim como a gente tem uma solução, né? Que eu tenho amigas também, né? Quem não conhece alguém que sofre muito com cólica e toma todos os medicamentos que tem na farmácia de Buscopan e tudo e nada resolve, né? Então, e endometriose também, eu tenho até uma amiga que ela do trabalho, que teve um dia que ela tava chorando, assim, vendendo cannabis e chorando no floor. E ela falou assim, eu tenho endometriose e tal, e chorando. E aí eu falei, coloca esse supositório. Porque muitas pessoas, até dentro da indústria da cannabis, muitas das pessoas não usam muitos produtos. Então eu acho que isso é uma... Assim, trabalhando aqui com vários budtenders, eu consigo ver isso, assim, que as pessoas faltam muito experimentar no corpo delas, assim. Eu só consegui vender 7 caixas desse produto aqui porque eu usava muito. E eu sabia a experiência que eu tinha, eu conseguia passar a experiência, né, que eu tinha com o lubrificante. E quando você fala para uma pessoa, assim, que você tem um orgasmo, sei lá, se um orgasmo tem 3 segundos, sei lá, 4 segundos, e você tem 15 segundos de orgasmos, assim, que dá tempo de você pensar, rir, achar engraçado e ainda continua. Então, eu acho que isso a pessoa compra na hora, assim, quem não quer, né, ter a possibilidade de ter um orgasmo assim. E aí falando disso também, como isso é libertador, né, numa sociedade que nós mulheres somos tão reprimidas em geral. Eu fico muito triste assim quando eu tenho relatos e pessoas assim que falam que não gozaram ou não gozam, né, ou tem muita dificuldade. E também assim de pessoas que não se tocam, né, tipo assim, que nunca se masturbaram. Eu conheci um depoimento de uma pessoa que me falou que ela teve 2 filhos e depois de ter 2 filhos ela se masturbou pela primeira vez. Então, assim, a sexualidade da mulher, que eu acho que é uma coisa bizarra, que é o tanto que ela é controlada, né? Principalmente na adolescência, tipo assim, sexo não pode, tudo você tem que... homens, né? O pai preocupado, a mãe preocupada, regulando a sexualidade da pessoa. Então, assim, não tem como você ter uma vida sexual feliz sendo tão cerceada e tendo tanto tabu, né, em cima disso. E eu acho que a cannabis ela é uma ferramenta maravilhosa para isso, para você ter um autoconhecimento do seu corpo, assim, do que você sente, do que você quer do sexo. Então eu acho que para além dessa parte física, né, aí que é o sistema endocannabinoide, tem uma coisa que é incrível, que é essa ligação entre o que é físico e o que é espiritual. Eu super penso isso, que quando a gente está quando a gente faz o sistema endocannabinoide, essa junção, tudo que a gente achou que não tinha conexão, eu acho que o sistema endocannabinoide amarra isso, assim, ele coloca tudo que é físico com o que é espiritual, com o que é mental junto. E a cannabis ela é uma substância que mostra exatamente isso. Você tem tantos, né, como eu falei, um benefício físico como um benefício mental, psicológico e espiritual também. Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Esse aqui de fazer o uso, esse aqui eu respondi, né? Fazer o uso da cannabis nos genitais durante o sexo é perigoso. Não tem perigo, aliás, usar a cannabis é uma substância super segura, né? Você não tem overdose. O máximo que pode acontecer é você achar muito bom. Não, mas assim, o que pode acontecer é se você fizer, depende do produto que você usa. Esse aqui mesmo, que tem 50 miligramas de THC, eu já ouvi casos de pessoas que usam ele e o parceiro fica chapado porque faz sexo oral. Então, dependendo se o produto for muito forte e você não quiser, você pode ficar chapado, né? E aí isso seria um efeito colateral indesejado se você não quiser. Mas é uma substância muito segura, com certeza. Isso, o tempo ideal para usar o lubrificante eu também respondi, assim, o quanto antes eu acho melhor, pelo menos uns 20 minutos.
A cannabis tópica, né, como lubrificante, ela aumenta o fluxo de sangue. Então isso faz com que você fique com a sensibilidade maior. E aí, por isso que você tem que usar um pouquinho antes, mas dependendo do produto, esse aqui mesmo que eu falei que é muito bom, você usa ele na hora e ele funciona muito bem na hora. Assim, eu acho que é pela potência e pelos ingredientes também do produto, mas eu aconselho usar um tempinho antes. Que mais? Moro em Montreal e gostaria de saber onde encontro esses lubrificantes para comprar. Esses lubrificantes você encontra esse aqui da Hexel você encontra em qualquer loja legalizada, na maioria delas, né? E também tem a Foria, que é essa da Califórnia que eu mencionei no começo. Eles também estão vendendo no Canadá e eu sei que em Ontário tem e aqui em BC ainda não tem. Lubrificante vende no Brasil, eu sei que o Chapachana vende, né? Eles enviam para o Brasil, do Uruguai para o Brasil. E como eu falei, eu acho que a melhor forma é você fazer. As Girls in Greens tem receita, eu também coloquei um vídeo lá no YouTube. Eu acho que você vai aprimorando sua receita. E eu acho que isso é uma forma também de se empoderar. Eu acho que cannabis ela é simples o bastante para ser acessível. E para todo mundo ter acesso, né, a esse produto e esses benefícios. Então eu sou super a favor de tentar fazer. Acho que isso é uma questão de autonomia, né? Como ficam os dois? São sensações muito prazerosas. Eu tive algum, assim, tipo, do meu parceiro, dele falar que também sente mais sensível. Eu acho também que vai muito de pessoa para pessoa. Já também recebi mensagens de mulheres que usam e que não contam para os maridos, porque os maridos não iam aceitar. Eu tenho uma pessoa que me escreveu falando isso. Comprei, tô usando, meu marido não sabe nem como é que é o cheiro, então eu nem conto para ele, e aí ela tá achando ótimo e o marido dela não tá nem sabendo. Bom, um pouco estranho, né? Mas também, dependendo da relação, né? Tem várias possibilidades aí. Algum componente é permitido na gestação? Essa grande polêmica, né? Assim, porque a gente tem muito pouca pesquisa efetiva, assim, em relação a cannabis e gestação, né? Gravidez. Saiu até recentemente uma revisão de vários estudos falando que o THC não teria problema. Saiu também aqui do Canadá um outro estudo falando que é bem inconclusivo. Isso eu acho que é uma coisa de deixar assim, não é que o estudo é errado, mas é inconclusivo, e também pela metodologia aplicada no estudo. Foi um estudo de self-reports, né? Então assim, as mulheres falam como elas usavam, só que lá não está falando a frequência. Como eu falei, assim, o self-report é assim, você que fala como é que você está usando. Então a pessoa que está fazendo a pesquisa, ela tem que acreditar no que você está falando. E é tipo igual fazer uma declaração de quem está fazendo dieta. Normalmente quem quer, né, emagrecer na dieta vai falar que está comendo menos, e quem quer engordar vai falar que comeu muito, e quando você vê, comeu bem pouco e não foi tanta caloria assim. Então é muito complicado isso, principalmente porque nesse estudo também não distingue, mas tem muito a parte de fumar cigarro e cannabis. Não tem uma distinção, foram só mulheres fumando cannabis ou mulheres fumando cannabis e cigarro. Então, assim, tem vários problemas metodológicos, não é conclusivo, mas falaram que gera autismo. Eu conheço várias mulheres que usavam THC na gravidez e usam mesmo, e também conheço CBD, muitas mulheres aqui no Canadá fazendo uso de CBD. Várias que eu conversei aqui não tem problema nenhum de usar CBD.
Então eu acho que vai muito do jeito que a mulher se sente. Eu tenho também pessoas que me escreveram falando que tem muita náusea e aí usam THC para ter menos náusea na gravidez. Então, assim, até que ponto, né? Às vezes faz mais mal a mulher ter muita náusea do que um efeito do THC. Então depende da abordagem da mulher. E uma coisa que é bem importante falar, né, que como eu falei, faltam ainda estudos. É muito difícil ter estudo com mulheres grávidas, porque quem quer testar alguma coisa, né, numa futura geração, num bebê, e na saúde da mulher grávida também, então é bem difícil fazer esse tipo de pesquisa. A gente tem eu falei aqui, né, isso sendo usado no parto, então tem uma longa utilização da cannabis, da mulher com a cannabis, ao longo de milênios, né? Então eu acho que a gente tem que pensar também, e assim, pesquisa é isso, né? A gente tem que fazer pesquisa, esperar as pesquisas, mas a gente também vê várias pessoas fazendo uso. E que mais? Vamos ver o que mais que tem aqui. Fala um pouco mais. A Thay. Foi a Thay que me deu esse livro aqui que eu mostrei. Thay, você estava aí? Antes de eu vir para o Canadá. No pós-parto. Então, várias mulheres estão usando no pós-parto para depressão pós-parto. Então, eu acho que tem grupo de mulheres que é bem interessante isso, grupo de mulheres usando e discutindo sobre isso. Eu acho que isso é fundamental assim, para aumentar o conhecimento, né, de formas de uso sobre cannabis. E a outra parte da pergunta não deu para ler. Bom, estão perguntando aqui sobre se o lubrificante levado para o Brasil na mala normalmente ou é considerado crime. Todo produto, assim, a lei canadense é que nenhum produto pode sair do Canadá, e a lei dos outros países, né, como é o Brasil, que é proibido, então é crime. Depende né, do que você quer fazer, e sabendo que é crime, não tem como um lubrificante, qualquer coisa com THC, né, não ser crime. Infelizmente, né, estamos trabalhando para isso. Como eu falei, os livros estão lá no grupo do Telegram, para quem tiver interesse em ver os livros. Qual a melhor ganja para sentir mais e pensar menos? Eu acho que essa é uma questão muito boa, porque a gente, como eu falei lá, desde 1800 aqui, né, eles estão falando que cannabis ela é um agente desinibidor, né? Então as pessoas relaxam mais, elas têm mais interação com o corpo delas, com o corpo do outro. Então eu acho que é bem difícil no Brasil falar isso, assim, qual seria a cannabis indicada, porque isso também vai de pessoa para pessoa, depende do organismo da pessoa. Na loja aqui, quando alguém me pergunta assim, o que ela deve fumar, eu gosto muito de umas que a gente fala broadleaf, que é com as folhas mais largas, que são consideradas as índicas, e elas têm esse que a gente chama desse body high, que é mais, você fica mais chapado, mais no corpo, em vez de ser mais na cabeça, assim, que é esse head high que a gente chama. Então eu acho que essa sensação mais corporal, né, de algumas cannabis chamadas popularmente como índicas, eu acho que elas são mais aconselháveis. No Brasil, quando você ingere, normalmente você vai sentir esse body high, que é esse efeito mais no corpo. Então, se você come, né, um bolo, um chocolate, alguma coisa com cannabis, normalmente você tem essa sensação. E fumando, no Brasil, a gente tem muito sativa, né? Mas aí eu acho que tem que testar variedades. É muito difícil de falar assim, né? Porque eu não sei nem o que vocês têm disponível. E eu acho que é isso, assim, como eu falei no começo, cannabis é teste. Mesmo aqui com 50 variedades na loja, a pessoa tem que testar, porque só ela vai saber como é melhor no corpo dela, né? Então eu sou a favor de testar alguns métodos e testar também, né, como
o lubrificante, como ingerir, o banho de assento, tópico, né? Já falei. Então tem algumas formas de você usar. Fumar também, que funciona bem também, apesar de eu preferir o lubrificante. Ou os dois associados também, associação dos métodos, e aí você vai testando as possibilidades, né? Vou pegar uma outra perguntinha. Nossa, tem mais aqui. Assim, tem perguntas muito direcionadas à parte mais médica. Eu não sou médica, então assim, eu não gosto muito de aconselhar nessa parte mais médica, porque eu não sou médica. Mas assim, eu acredito, né, na minha experiência, que a partir do momento, né, igual as mulheres quando começa a ter cólica, eu acho que é muito melhor ela usar um supositório de cannabis do que um Buscopan, assim. Ou usar para dor, né, que as meninas às vezes elas nem começaram a transar e já estão usando anticoncepcional. Eu usei 10 anos de anticoncepcional e super me arrependo. Eu acho que foi assim uma das piores coisas que eu fiz pra mim, no meu corpo, assim. E anticoncepcional é a coisa que mais tira libido no planeta. Então eu acho que, e principalmente as mulheres, elas usam na parte, né, da juventude, que seria uma parte que você tem mais libido. É bem triste, assim, ver meninas usando, tipo, 10, 15, tem pessoas que usam 20 anos de anticoncepcional, e depois para limpar disso, né, aí tem dificuldade para engravidar e várias coisas, mas eu acho que hoje a gente tem acesso a esse conhecimento e né, depende da pessoa e depende também da informação, né, isso chegar nas pessoas, assim, de você poder controlar uma cólica com isso e não ser um tabu, né, então acho que é por isso que é importante a gente falar de sexo e cannabis em geral, porque eu gostaria de ter tido essa informação na minha adolescência, não tive. Mais uma perguntinha aqui, por que o óleo diluente precisa ser fracionado? Não pode solidificar e usar como uma pomada? Pode sim, a única questão quando você usa o óleo de coco e ele solidifica, aquela cannabis que ela está diluída de forma homogênea, ela acaba ficando, ela pode ficar, né, mais concentrada em algumas partes, dependendo dessa solidificação. Então, quando você tem esse produto aqui, ele vai estar diluído de forma inteira, e esse aqui, quando fica frio, que esse que eu fiz com óleo de coco mesmo, ele acaba, você pode ter uma parte dele que tem mais THC e outra parte que tem menos. Por isso é a opção, e principalmente porque nos países mais frios, né, como é aqui no Canadá, aí sempre vai ficar sólido. É só hoje que tá tipo 27 graus que tá líquido, mas assim, todos os outros dias do ano tá congelado. Que mais? O benefício dos homens eu já falei, né? Exemplos de vivências. Eu falei alguns exemplos de vivências aqui. Quem tiver algum exemplo de vivência também pode colocar aí no chat. Mas para mim essa foi uma experiência assim pessoal minha muito libertadora, que foi eu senti sensações que eu nunca tinha sentido antes. Então essa que eu falei assim de ter um orgasmo prolongado é uma sensação muito maravilhosa que eu nunca tinha tido acesso no meu corpo, assim. Eu nem sabia que era possível sentir assim. Já tinha ouvido falar, né, assim, várias coisas sobre isso, assim, principalmente com tântrico, principalmente também com amigas que já tiveram, mas assim, eu mesma nunca tinha experienciado ter um orgasmo comprido assim como eu tive usando o lubrificante de cannabis. Então, assim, eu acho que tem sim uma questão física mesmo, porque, como eu falei, ele aumenta o fluxo de sangue, fica mais sensível, e aí também depende, né, assim, ou do parceiro ou da parceira, também depende se você tá sozinho, e eu acho que é uma conjuntura, né, nunca tem uma explicação só, mas com certeza o THC ele ajuda muito nesse processo, e também por exemplos de pessoas, de meninas que já me escreveram falando que nunca tinha tido orgasmo na vida antes com um parceiro, assim, algumas só masturbando,
outras nem masturbando, e aí com lubrificante de cannabis conseguiram ter um orgasmo. Então isso é uma dádiva, né? Assim, numa vida que você passa, sei lá, anos de vida sexual ativa sem ter um orgasmo. Eu acho que isso, mais medicinal que isso, difícil. Sobre os processos de legalização do Brasil, eu vou pular só porque não estamos muito focada nessa parte. Eu já até gravei vídeos sobre isso. Acho que a gente está num momento bem difícil do Brasil, né? Hoje é independência, mas não temos nada para comemorar. Queria saber mais sobre como tratar a cólica com cannabis. Isso, faça esse óleo que tá lá no vídeo do YouTube, tá lá no grupo do Telegram, no YouTube, tá aqui no IGTV. É muito simples de fazer, óleo de coco e cannabis. E aí depois disso você coloca em alguma forminha. Eu ensino lá a fazer o supositório num segundo vídeo, que tá lá também junto. E aí você faz um supositório, coloca dentro o supositório, e aí você tem que testar a potência, né? Assim, como eu não sei a flor que você tá usando, né? Você vai fazer uma infusão, e aí depois dessa infusão você tem que testar. Então tem gente que com algumas miligramas, sei lá, 10 miligramas já tira a cólica. Tem pessoas que precisam de 50 miligramas. Esse que eu falei que eu comprei supositório é de 50 miligramas. Tem gente que só aplicando tópico às vezes já resolve, ou aplicando na própria barriga também já ajuda, mas com certeza o supositório para mim assim, é a minha forma, eu acho, preferida de usar cannabis em geral, porque é muito efetivo. Eu tenho dor no ciático, nas costas, então, o supositório no reto também, anal, é maravilhoso, assim, minha dor na coluna passa em 5 minutos. Então eu acho que a gente perde muito de ter tabu, né, em falar em supositório. É um método que muito pouca pessoa, até médicos, eles não gostam de falar, apesar de ser um método super efetivo de consumo de drogas em geral, né, não só de cannabis, mas quem cresceu nos anos 80 igual eu sabe que a gente usava, né, supositório, era um método, e depois isso virou um tabu, ninguém fala de supositório mais, mas eu super aconselho a fazer. Bom, acho que é isso, a maioria das perguntas. A melhor afirmação é uma afirmação, o melhor sexo é na chapação. Eu acho que assim, depende muito também eu acho que tem níveis, né? Tem gente também que relata que quanto usa demais, acaba ficando, não tem tanto prazer assim. A cannabis, ela funciona assim, né? A gente chama de biophasic, que é uma substância biofásica. Então ela tem uma dose ideal, não é que quanto mais você usa, mais você vai sentir. Cannabis não é assim. Às vezes uma microdose você vai sentir muito mais, uma média dose ali, e que não tem essa dose, porque você tem que saber no seu corpo como funciona. Por isso que cannabis, ela requer isso, né? Assim, autonomia, ela requer que você experimente, porque realmente é muito difícil falar a dose ideal. Você tem que descobrir a sua, e de acordo com o produto que você tem. Então é sempre complicado falar de dose e, assim, de ter uma receita médica. Por isso que não tem receita médica. Aliás, nem os farmacêuticos em geral têm receita que serve para todo mundo, e muito menos cannabis, porque cada um tem um sistema, tem um corpo, tem uma forma que recebe. Às vezes tem criança que usa muito mais cannabis, assim, né, dependendo, para dor, para câncer ou para qualquer coisa que a criança tiver. Eu já vi isso de mães que usam cannabis, e crianças também, das crianças usando uma quantidade muito maior do que a mãe. Então não é porque quanto mais velho, mais isso, dependendo do peso. Isso é uma coisa aproximada, média, muito falha, assim. O que a gente mais vê depende falando do tamanho, né? Tem homem que é super grande, forte, e que usa muito menos que uma menina baixa.
Então, e as mulheres têm uma complexidade a mais, que isso é bem importante de dizer. A gente, dependendo do ciclo hormonal, da fase do ciclo que você tá, você tem mais sensibilidade ou menos, você tem mais receptores disponíveis ou menos receptores disponíveis. Tanto é que as pesquisas, né, feitas com cannabis, normalmente eles não fazem com mulheres, porque com as mulheres dá muito erro, justamente por causa dessa questão hormonal. Nós somos seres mais complexos, né? Então, e isso também é um problema, porque se a maioria das pesquisas são feitas com homens, normalmente a gente vai sentir diferente. Então isso é bem importante de falar. E também é importante falar nessa parte de pesquisa que tem várias coisas que são testadas em ratos, né, em animais, camundongos. Nosso organismo é um pouco diferente do camundongo, então muitas vezes a gente fala assim, saiu que em rato o THC faz mal pro feto do rato. Então a gente não é rato, né? Então essa é uma parte da pesquisa. Lógico que é importante, né? Eu tenho dó dos animais, mas assim, eles testam nos animais. É importante para a gente ter uma noção, porque eles são mamíferos, mas não significa, e muito menos dose. Então não significa que com rato essa dose funcionou, aí é só você multiplicar pelo tamanho do adulto que vai funcionar. Ciência é uma coisa, né? O jeito que a realidade funciona é outra. Lógico que é sempre experimentos, mas é super importante a gente ter essa noção de que com as mulheres é diferente. Então por isso cada vez mais mulheres fazendo pesquisa com cannabis. Para quem não estava no começo da live, eu mostrei que a anatomia do clitóris ela só foi feita por uma mulher australiana em 1998. Então, se a gente não for a gente que for fazer pesquisa, né, que beneficie o nosso corpo, que promova, né, uma autonomia maior nossa, né, em relação a esse patriarcado que a gente vive, eu acho que é bem, bem complicado. Então, por isso, cada vez mais as mulheres de pesquisa é muito importante. E muito importante desenvolver metodologia complexa, que não seja tão simples e que as mulheres possam ser contempladas dentro dessa diversidade que a mulher, e principalmente em relação aos ciclos, né? E em relação à idade também. Você já deve ter percebido que se você fuma desde nova, quando você é nova, você consegue fumar muito, ter uma tolerância super alta, e aí você vai ficando mais velha, você vai usando menos, precisando de menos. Então isso acontece com a idade, você fica mais econômico. Mas eu acho que isso também é importante a gente perceber que não é sempre que você vai funcionar desse jeito. Então, nesse momento, você está usando desse jeito e funciona. Às vezes muda, às vezes tem alguma coisa na sua vida, física, mental, espiritual, pandêmica, vai saber, e que muda a sua relação com as coisas. Então, acho que a gente tem que estar sempre atento para poder perceber a sutileza da mudança e que a gente não é igual o tempo inteiro. E é justamente esse problema da falta de exatidão e da gente ter que prestar atenção no nosso organismo, no nosso corpo, que faz essa diferença, né? Que faz a diferença dessa medicina que é, né, encaixada em gavetas e feita para ser geral para todo mundo, e a gente vê na nossa prática que não funciona assim. Então, tem 1 minuto e 50. Então eu gostaria de agradecer muito. Vamos ver se tem mais uma perguntinha aqui. Não vai dar tempo. Então, gostaria de agradecer muito, falar que isso é um primeiro bate-papo, né, em relação a cannabis, sexualidade, mulheres. Eu gostaria de fazer uma bem focada nessa parte de mais doenças como a cramps, né, as cólicas, e também endometriose. Eu ando estudando muito endometriose. Tem resultados muito bons com endometriose. Então, eu acho que é importante a gente ficar bem ligado nisso, que é um conhecimento que a gente tem que ser trocado entre a gente, porque isso os médicos não estudam isso, as pessoas têm tabu para falar de cannabis, sexo, mulher, o corpo da mulher é um tabu, o nosso prazer é um tabu, né? Então eu acho que a gente tem que falar mais disso, experienciar mais isso, e a nossa autonomia, a nossa liberdade, a nossa independência nesse dia de independência passa por sentir prazer, né? Por a gente ter mais noção do nosso corpo.
Então eu acho que isso é primordial. E também, né, falando aqui de dentro da indústria da cannabis, eu acho que é muito importante nós mulheres termos essa experiência e nós já somos mais abertas, né, para isso. E eu acho que quanto mais a gente trocar esse tipo de informação, melhor. Obrigada por todo mundo que apareceu aqui hoje. Despeço com vocês com a minha bebezinha crescendo aqui no fundo. E Rafa tá aí. Beijo grande para todo mundo. Obrigada.